O mercado da bola segue agitado. O Flamengo não desistiu de Caio Jorge e subiu a proposta. Só que o Cruzeiro tá fazendo o jogo duro. Falando em Cruzeiro, o Gabigol tá indo pro Santos, que tá renovando com o Neymar. Tem o goleiro Fábio no Fluminense, tem renovações no Inter. Essa história do Caio Jorge, cara, ela tá fundindo a minha cabeça. Eu vou explicar por quê. Porque assim, ele é um jogador extremamente valorizado, terminou o ano muito bem. Moleque, pô, sensacional, 23 anos, artilheiro do Brasileirão, jogou muita bola, cotado na seleção brasileira, pode até voltar para a Europa, tem um valor de mercado considerável, mas assim, quem é dono do produto não faz questão de vender, e quem é dono do produto coloca o preço que bem quiser. O fato é que o Flamengo não satisfeito em oferecer inicialmente 30 milhões de euros para contratar, que vamos lá, é um bom valor, tá? A gente pode entender aqui, pô, o Cruzeiro precisa vender? Não, não precisa, mas não é errado você oferecer 30 milhões de euros pelo Caio Jorge. Pô, é um valor considerável e justo, tá? Eu acho que é um valor justo pelo Caio Jorge. E o Cruzeiro, como é dono do negócio, dono do jogador, foi lá e disse publicamente, não, negocio por 50 milhões de euros. Aí você pode pensar, tá, mas ele não vale 50 milhões. Quem bota o preço é o Cruzeiro. O Cruzeiro tá tranquilo, não tá desesperado. A multa dele é 100 milhões de euros. Quiser levar sem negociar, é 100 milhões. Ninguém vai pagar isso. A multa ela é uma proteção. E 50 milhões, cara, é muita grana pelo Caio Jorge. Eu acho que o Flamengo conseguiria outro jogador até fora do Brasil, com a mesma qualidade ou com mais qualidade, por um valor de 50 milhões. E tá tudo bem, porque o Cruzeiro não quer vender. Ele bota o preço para não vender. Mas o Flamengo não desiste. E aí, por que eu tô encucado? Porque se o Flamengo não desiste, pode ser que ele tenha alguma sinalização, ou do empresário do jogador, do staff dele, ou do próprio atleta, que tipo assim, cara, tenta que a gente quer, que vontade tem. É só uma suspeita, porque o Flamengo não desiste. Porque o Flamengo, ao receber a informação, é só por 50 milhões, já poderia dizer, cara, já era, entendeu? Beleza, vou procurar outro. Mas não, o Flamengo está insistindo e agora está colocando na negociação, na proposta, 24 milhões de euros. Aí você vai pensar, porra, diminuiu de 30 para 24? 24 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha, que tem um valor de mercado avaliado em 8 milhões de euros. 24 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha de 8 milhões de euros. São 32 milhões de euros. O Cruzeiro não quer. O Cruzeiro cogitaria o Luiz Araújo. Mas aí a gente está falando do jogador titular do Felipe Luiz. O Cebolinha não é. Um jogador importante, até terminou bem a temporada. Mas perdeu um pouco de espaço no decorrer do ano, tem mais um ano de contrato. O Flamengo topou negociar o Cebolinha. Mas o Cruzeiro, eu acho que pensaria se fosse o Luiz Araújo. Ou se essa proposta subisse. Daqui a pouco em 35, 40 de euros, mais o Cebolinha. Cara, mas aí é loucura. Tá parecendo birra, sabe? Tipo assim, você não quer vender? Eu vou subir. Uma hora todo mundo, sabe aquela história? Todo mundo tem seu preço. Eu vou oferecer aqui até ver onde os caras chegam. E o Cruzeiro tá numa do tipo assim, vamos ver até onde você vai. Vai, eu não quero vender não. Vai. Continua subindo a pedida. Que loucura. Aproveitar o espaço aqui, gente, porque tem uns dias eu fiz um vídeo citando uma aspas do Pedrinho Lourenço, o presidente e dono da SAF do Cruzeiro, uma aspas bem inadequada e que não é atribuída a ele. E preciso fazer essa retratação aqui, porque conversei com pessoas do Cruzeiro que me disseram que aquela frase não foi dita por ele em nenhum momento. Eu confesso, eu recebi de um colega jornalista, veio numa postagem com as aspas, eu até revelei aqui para vocês e peço desculpas porque não fiz o meu trabalho, né, que deveria ser checar com mais profundidade
para saber se ele tinha dito aquilo mesmo. Como veio numa postagem de um colega, confiei e me dei mal. Me dei mal, isso não deve ser feito. Que ele dizia que só com as cabeças de gado ele compraria o Flamengo e tal. Ele não disse isso, tá? Ele não disse isso. E tá feita aqui a retratação, confirmada inclusive pelas pessoas da comunicação do Cruzeiro. De que, e realmente fui atrás e não existe nenhum áudio em que ele fala isso. A única fala dele foi que o Cruzeiro só aceita negociar o Caio Jorge a partir de 50 milhões de euros. Tá bem? Feito esse registro, vamos lá, porque o Cruzeiro também está envolvido em outras negociações, como por exemplo o Matheus Cunha, goleiro que era do Flamengo. Anunciou o Matheus Cunha, provavelmente para ser um reserva do Cássio aí, para compor o elenco, chega em definitivo até 2028. E o Gabigol, o Tite tá lá, né? Eu não sei se foi exatamente por isso, só por isso, ou se é o combo Gabigol, né? O Gabigol perdeu muito espaço pelo jeito de jogar do Léo Jardim, perdeu muito espaço com a torcida também depois do pênalti perdido contra o Corinthians, não jogou tanto quanto a galera esperava, e aí, obviamente, né, o Alexandre Matos, que conhece o Gabigol, levou o Gabigol pro Cruzeiro, agora tá no Santos, aí tem a vinculação dele com o Santos e tudo mais, né? O Alexandre está conseguindo pegar o Gabigol aí por empréstimo, um empréstimo de uma temporada, com uma divisão aí de pagamentos de salários, né? Porque foi o que o Alexandre conseguiu, na medida em que existe também uma preocupação financeira com o Santos e um salário exorbitante que o Gabigol ganha no Cruzeiro, acima de 2 milhões de reais. Então, o Santos estaria disposto até a pagar 1 milhão, 1 milhão e meio e tal, mas aí tem que haver uma composição e vai ficar bom para todo mundo aí, né? Porque no Cruzeiro ele ia ter muita dificuldade, ainda mais com o Tite, a gente não pode ignorar isso, por mais que eles digam que não tem nada. É uma relação que não é boa, então o Gabigol tá seguindo a sua vida e vai chegar no Peixe. E segundo o Lucas Mussetti, que é o principal setorista de Santos, cara que eu mais acompanho lá, ele já tinha dito há alguns dias que a ideia do Santos era anunciar Neymar e Gabigol juntos. Isso ainda não aconteceu, né? Porque o Gabigol ainda não foi anunciado como o novo reforço do Santos. E o Neymar, houve um spoiler ali no dia 31, que o Santos soltou e tal, a galera meio que se oriçou e o Santos deu uma recuada. Mas o Mussetti já trouxe a informação que o Neymar renovou até 31 de dezembro de 2026. A gente imaginou só 6 meses, só até a Copa. A informação é de que o Neymar renova por todo o ano que vem com o Santos. Então o Santos terá Neymar e Gabigol. Cara, não deixa de ser uma atração. Eu não sei se eles vão jogar, se eles vão performar, se eles vão fazer aquilo que eles já fizeram um dia, né? Em que estágio eles estarão, físico inclusive, mas cara, não deixa de ser algo significativo. O Santos ter Neymar e Gabigol juntos em 2026 é bacana, é bacana. Tivemos renovações também com o goleiro Fábio. O Fábio renovou até 2027. Cara, o Fábio, ele precisa, depois que ele parar de jogar, né, participar de alguns experimentos, alguns estudos, assim. A gente tá falando de um goleiro de 45 anos, que chega no Fluminense aos 41 anos, com uma carreira praticamente definida, né? E simplesmente ganha Libertadores, ganha vários títulos, se consolida como um ídolo do Fluminense e renova por mais 2 anos, até 2027. Ele já nesta temporada, ele atingiu a marca do jogador com mais jogos oficiais na história do futebol, superando o inglês Peter Shilton com 1.400 jogos. Ele já superou esse cara e ele vai até 2027, irmão. Que é isso? E jogando em alto nível, tá? Não é uma mera formalidade, não é uma questão, não é uma caridade que o Fluminense faz. O Fábio é um goleiraço. É impressionante o que ainda joga. Parece que ele tá ainda melhor aos 45 anos. É surreal o que acontece com ele. Falando em renovações, o Inter anunciou algumas renovações, nem todas positivas para o lado do torcedor, tá? Foram as primeiras medidas ali, talvez, né, do Fabinho Soldado já, de um Inter 2026. Com dificuldades financeiras, liberou alguns jogadores, né? A gente falou do Ricardo Matias, né, que foi pro futebol da Arábia Saudita, o Luiz Otávio também saiu, o Vitão, tá tendo uma reformulação grande no Inter. Mas o Inter renovou com o Bruno Henrique, o volante,